Ei, gente, bom ou não? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a minha receita do meu pão de fermentação natural. Eu postei no meu Instagram alguns pães que eu fiz e algumas pessoas me pediram a receita. É super simples, ele só demora para fazer, que é basicamente água e farinha, gente. E aí, o que acontece? A primeira vez que eu fiz com o fermento natural, que eu fiz o levain, né? Que é com farinha, água, aí eu coloquei maçã, tem gente que coloca abacaxi, tem gente que faz só farinha e água, e é um fermento que demora 7, 8 dias para ficar pronto. Eu fiz esse fermento e comecei a fazer meu pão a partir desse fermento. Esse fermento é tipo aquele fermento de pão de Jesus, não sei se vocês lembram, que aí você faz ele uma vez, depois você não precisa fazer mais, você vai tirando iscas e mantendo ele na geladeira. Só que o meu fermento não ficou tão bom. Deu certo e tudo, o pão, mas eu senti que ele não ficou tão forte. E pelo que eu tava pesquisando na internet, muita gente faz o fermento e realmente ele não fica tão forte. É meio que tem que ter uma prática ali. E aí, pesquisando, eu descobri que existe um fermento que chama Polish, que ele é como se fosse um fermento natural, só que ao invés de você ativar ele, como por exemplo, com a maçã, ou só deixar ele ativando ali com a água e a farinha durante um bom tempo, você usa um pouquinho de fermento biológico, tá? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês. E aí, ele ainda assim, o pão continua sendo um pão de fermentação longa. Muitas pessoas até falam que é fermentação natural. Aí eu não sei, né, gente, se é ou não é. Porque você coloca, no meu, você vai ver, eu coloquei 1 grama de fermento biológico. Acho que foi 2 porque eu fiz a receita dobrada. Mas é isso, sabe? E aí a vantagem do Polish, que o fermento fica bem forte e é naquele fermento que você precisa tratar dele. Porque o fermento natural você tem que cuidar dele. Toda semana praticamente você tem que alimentar ele pra sempre, pra ele manter vivo. O fermento é vivo, né? E aí o Polish não. O Polish você faz ele ali 4, 5 horas antes de começar a fazer o pão. E pronto, entendeu? Você só vai fazer ele quando você quiser fazer o pão. E aí é isso. Aí eu achei o Polish uma forma bem legal e mais prática de fazer o pão de fermentação longa. E aí, durante minha receita, eu vou falar, eu vou deixar tudo escrito aqui no box de informações e eu vou dando as quantidades durante a receita também, tá? Eu fiz essa introdução antes, o vídeo já tá gravado, tá? Eu gravei o vídeo antes pra fazer a introdução depois, até pra, se tiver algum ponto pra colocar, igual vocês vão ver aqui na minha receita, eu usei 1 kg de farinha de trigo, que dá pra fazer 2 pães. Eu comecei fazendo meio quilo, tá? E aí lá também eu falo sobre hidratação de farinha, que cada farinha, gente, ela aguenta uma quantidade de hidratação. O pão, se você for olhar, ele é simples de fazer, só que tem algumas técnicas e algumas experiências que você tem que pegar, entendeu? Com a farinha que você vai usar, entendeu? Igual eu pesquisei, tem um canal também muito bom que é Eu Amo Pão Caseiro, ou Amo Pão Caseiro, que ele explica muito bem, sabe? A técnica do pão. E aí ele dá dicas de farinhas boas pra usar, porque também tem pão que, se você fizer com farinha melhor, ele fica melhor. Mas eu fiz com a Dona Benta mesmo, que a minha intenção nesse vídeo é mostrar que qualquer um pode fazer, entendeu? Não é nada aquela coisa mega profissional, tanto que o pão, o ideal seria você fazer ele dentro da panela de ferro. Eu não tenho panela de ferro, inclusive eu coloquei na forma, porque pra mim é mais prático, porque eu congelo o pão. Vocês vão ver também, eu fatio o pão depois que eu asso ele, espero 1 hora, que vocês vão ver 40 minutos, 1 hora, fatio e congelo, pra eu ter pão todos os dias, entendeu? E aí deixo na geladeira até acabar. Então, enquanto mais quantidade eu faço, menos trabalho eu vou ter, entendeu? Tanto que eu até comprei mais 3 formas, tipo de pão de forma, que eu vou ver se eu consigo fazer 4 pães de uma vez, com 2 kg de farinha, que aí vai durar pra uns 15 dias, quase 1 mês, entendeu? Aqui em casa. Então, você sabe, eu gosto de praticidade. E é muito bom, gente, é muito melhor o pão de fermentação natural, fermentação longa, do que um pão de forma que você compra no supermercado. Bom que eu falo de sabor mesmo, pelo menos pra mim. É um pão salgado, não é salgado, ele é neutro, mas ele não é pão doce, tá? Porque acaba que o de supermercado é um pouco doce, né? Mas é isso. Então, e fora que é mais saudável também, né? Pelo que eu tava lendo, é mais saudável porque não tem nenhum conservante. Por ele ser fermentação longa, acaba que as bactérias, né, do fermento,
ela come um pouco do glúten, então na hora de digerir o glúten é mais fácil. Tem essas coisas também. Mas meu principal é o sabor mesmo, que eu acho muito gostoso, sabe? Comer um pãozinho. Aí eu congelo ele, depois eu coloco um tiquinho de azeite, de ervas finas, põe na misteira, com o ovinho mexido, delícia. E aí, mas aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode fazer brusqueta com tomate, manjericão, um queijinho, dá pra fazer muitas coisas. E aí é isso, eu vou deixar então a receita aí. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou responder. E espero ajudar vocês, porque eu tive que ver muitos vídeos até chegar a engatar e fazer o pão assim com mais tranquilidade, entendeu? Porque igual tem alguns detalhes. E eu não tinha todos os aparelhos, e eu não queria comprar uma panela de ferro, não queria, sabe, investir naquele tanto de coisa, eu queria tentar fazer ele com o máximo de coisas que eu tinha aqui em casa. Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, tá? Pra me ajudar aí a voltar pro YouTube. Então é isso, fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem, e é isso. Pessoal, agora a gente vai fazer o polish, que é o fermento, tá? Ele é como se fosse o fermento natural, só que eu vou usar o biológico. E ele vai continuar sendo pão de fermentação lenta, tá? Vocês vão entender por quê. Se vocês quiserem até pesquisar mais sobre polish, é P-O-O-L-I-S-H, se eu não me engano. Eu vou escrever na tela aí, tá? Ele fica bem parecido com o fermento natural. Vocês vão ver aqui. O que você vai precisar? Eu vou fazer o pão com 1 kg de farinha. Então, eu vou colocar ali, o interessante é que o fermento seja 40% mais ou menos da quantidade de farinha. Então, eu tenho que ter mais ou menos 400 gramas de fermento. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar 150 gramas de farinha. Aqui teve só 58, agora eu vou, 150. Ó, 150 gramas de farinha, não sei se tá dando pra vocês verem na balança. Aqui, ó, mas tá 150. 150 gramas de água. A água também em grama, tá? Aí eu taro aqui pra zerar e vou colocando 150 gramas de água. Eita, passou um pouquinho, não tem problema não. E agora eu vou colocar 2 gramas de fermento. Gente, essa balança, ela não pesa 1 grama, é difícil. Só que o que eu fiz? Eu peguei esse fermento aqui, a primeira vez que eu fiz, coloquei ele num prato e dividi em 10, porque ele tem 10 gramas. Então, eu sei mais ou menos o que é 1 grama no olho, tá? Então, eu sugiro a primeira vez vocês fazerem isso. Então, eu vou colocar 2 gramas aqui, que eu sei mais ou menos quanto que é por experiência. Ó, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. 2 gramas. Misturo. E aí, eu mexo isso aqui. Isso aqui, gente, é o meu fermento, tá? E outra coisa importante, eu vou fazer o pão com 1 kg de farinha. E aqui eu já usei quanto? Eu já usei 150. Então, na hora de fazer o pão, eu tenho que abater essa farinha e essa água da minha receita, entendeu? Então, eu vou colocar, na hora de fazer o pão, ao invés de colocar 1 kg, eu vou colocar 850 gramas, tá? E a água, a mesma coisa, porque eu faço na proporção. Eu vou explicar tudo no início do vídeo, tá, gente? Espero que eu já tenha explicado. Mas eu faço na proporção mais ou menos 65%, que é 65% de água pra quantidade de farinha. Porque vocês vão ver, na hora que você começa a ver aí sobre pão, você tem que sentir sua farinha, quando que ela aguenta de hidratação. E a minha farinha, eu tô usando essa aqui, ó, Dona Benta. Sem fermento, tá, gente? Muito importante a farinha ser sem fermento. Essa farinha não é a melhor do mundo pra fazer pão. Tem as melhores. Tem farinha que aguenta até 70%, já ouvi falar até de 80% de hidratação. Enquanto mais hidratação a farinha aguenta, melhor fica o pão. Só que também não adianta você hidratar 70% e a farinha não aguentar absorver. Então essa aqui, geralmente eu trabalho com 60%, 65%. Então, eu tenho que fazer o cálculo. Se eu vou fazer com 1 kg de farinha, eu vou colocar 600 ou 650 gramas de água. Como eu já coloquei 150, eu vou abater e vou colocar só 500 gramas de água na hora que eu vou fazer o pão. Entendeu? Mas eu vou explicando pra vocês. Aí, pronto, ó. Já misturei. Esse é o meu fermento.
Não sei se vocês já fizeram fermentação natural, mas fica bem parecido o fermento natural, só que esse aqui tem 2 gramas de fermento biológico. E aí eu vou deixar esse fermento agir aqui durante mais ou menos umas 4 horas, que aí depois, você vai ver, ele vai crescer, vai borbulhar, e aí depois, daqui 4 horas, que eu venho e começo a fazer meu pão. Até 1 hora antes, né? Quando der 3 horas, 3 horas e meia mais ou menos, eu vou fazer a autólise, que eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Então agora é só tampar, eu vou tampar com um pano úmido, pra não perder a umidade, e aguardar, tá bom? Pessoal, agora eu vou fazer a autólise. Já passou o tempo lá, mais ou menos, do fermento. E aí o fermento, na verdade, falta umas meia hora pra terminar o que geralmente eu deixo de tempo, que é 4 horas. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou, pra vocês terem uma noção. Olha como que ele já tá vendo? Vivinho da Silva, ó, borbulhando. Isso quer dizer que o fermento tá vivo, tá? Mas, por enquanto, ele vai ficar mais um tempinho reservado, que eu vou fazer a autólise. Que nada mais é que misturar farinha com água. Então, como eu falei pra vocês, eu vou fazer com 1 quilo de farinha, que dá mais ou menos, gente, 2 pães, tá? Eu gosto de fazer de uma vez. Eu congelo os pães. Então, vamos lá. Ó, coloquei aqui. Peraí, vou tarar. Como eu já usei 150 gramas de farinha, eu vou colocar aqui a diferença, né? 850. Então, aqui, ó, a balança já tá ligada, 850 gramas de farinha. Vocês não estão vendo aí, não, mas eu tô vendo, tá, gente? Aí, 858. Passou um pouquinho, mas aqui não é uma receita de pão profissional, meu Deus do céu, o melhor pão do mundo. Mas, porque então se passar 8 gramas não tem problema não. E aqui eu vou colocar 500 gramas de água, ó. Aos poucos. A água, gente, é sempre bom você pôr aos poucos também, ó. Não, vou colocar mais um pouquinho. Aí agora eu vou mexer. É só misturar, a autólise é isso. E, gente, pão, vocês vão ver que é tudo questão de... Deixa eu tirar a balança daqui de baixo. De experiência. E parece complicado, mas não é. Pão nada mais é do que água e farinha misturado. E aí precisa de alguma coisa pra fermentar. E sal, né? Ah, eu tenho que colocar sal aqui também. Esse eu vou colocar daqui a pouco. Aí, ó, mexi. Eu até coloco uma luva que eu acho melhor, porque gruda. Aí, ó. Agora eu vou começar a mexer com a mão. Essa luva aqui é horrível, tá? Não vou nem indicar, porque ela fura na ponta, vocês vão ver. Aí, ó. Aí agora você vai misturar de um jeito que essa farinha absorva toda essa água. E esse processo chama autólise. Porque aí é como se você estivesse hidratando a farinha. Você vai deixar meia hora. Pessoal, se você quiser fazer um pão um pouco integral também, você pode usar, sei lá, 30% de farinha integral. A textura muda, tá? Falar com você que fica idêntico, não fica não. O pão fica mais embatumado quando você faz ele integral. Pelo menos esse modelo aqui. E esse modelo, gente, eu vi vários vídeos no YouTube pra chegar a esse jeito aqui que eu achei que foi o melhor de fazer. Porque eu não tenho nada profissional. Por exemplo, eu não tenho a panela de ferro. Vocês vão ver que eu vou fazer ele sem panela de ferro. E é isso. Aí, ó. Viu a textura? Ela pode até ficar um pouco mais aguada. Mais aguada não, mais molinha, tá? Eu acho que eu coloquei menos água do que eu deveria, mas eu acho que eu colocar água aqui agora, não sei se vai dar bom, não. Coloquei mais ou menos uns 480 de água. 490 gramas. Ó. Aí, isso aqui é o processo que chama autólise. Você vai deixar ele assim, ó, durante umas meia hora pra farinha hidratar. E aí, depois dessas meia hora, eu volto aqui, que aí eu vou adicionar o sal e o fermento, tá bom? Então, ó, simplesinho. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, voltei, ó, a autólise feita. Está bem incorporada, assim, sem muita elasticidade a massa, porque agora eu tenho que colocar o fermento e descansar. Mas antes eu vou colocar o sal, igual eu falei pra vocês. Porque o sal, ele não pode entrar em contato direto com o fermento, tá? Tem uma regra assim também.
1 colher de sopa de sal, ó, para 1 quilo de farinha. Colocar aqui e misturar, incorporar nessa massa, ó. Até você sentir que incorporou tudo, tá? Ó, mistura feita, agora a gente vai misturar o fermento na massa. Olha como é que ele tá bem vivo, gente, olha. Quando ele dá essas bolhas assim, é porque tá vivinho da Silva. Vamos virar aqui. Agora é fazer esse fermento incorporar na massa. É preguento mesmo, por isso até que eu uso luvas. Eu acho melhor, mas dá pra fazer sem luvas também. Ó, começou a parte que a massa fica mais mole. É normal, tá? Porque esse pão não é um pão de sova. O que eu tô fazendo aqui não é sovar. Por mais que pareça. Isso aqui é só misturar mesmo. Aí, ó, bem preguenta, tá começando a ficar bem homogênea já, ó. Ó, gente, tá bem homogêneo, vocês conseguem ver? E a massa fica mole desse jeito mesmo, tá? Até peguei uma colher aqui pra desgrudar bem do fundo. E, ó, vou falar a verdade pra vocês. Os vídeos que eu vi, a maioria troca de vasilha, mas eu não vou trocar. Tá? Porque diz que é melhor trocar. Se você quiser trocar, você troca, ó. Porque aqui, ó, do lado fica esses restinhos. Eu gosto de ter uma espátula também, que aí a espátula eu molho ela um pouquinho. Ó, eu molho ela e raspo assim, ó. E pra misturar, ó. Pode ser essa ou então aquela de metal. Eu sinto que é melhor na hora que a massa já tá nessa textura. Pronto. Aí, assim, se você quiser trocar de vasilha, você troca. Eu nem tenho outra vasilha desse tamanho. E aqui minha intenção, gente, não é fazer um pão profissional. É justamente pra quem quer fazer ali seu primeiro pão, não tem direito às ferramentas. Essa é a minha intenção, porque eu tive que ver muito vídeo, viu, gente? Pra eu chegar nesse ponto aqui, entendeu? Eu vi muito vídeo profissional, que aí é tudo muito medido, até com balança, sabe? Aquelas balanças que mede grama. Claro, o pão deve ficar, sei lá, né? Mais profissional, mas esse aqui já fica muito bom. Eu amo esse pão. E foi a receita que eu cheguei mais próximo, assim, de ser mais fácil. Aí, ó. Você deixa ela meio bolada, assim, ó. Uma bolada, né? Pronto. Aí você vai deixar ela aqui. E aí você vai tampar com um pano úmido. É importante o pano úmido para não perder a umidade à massa, tá? Quanto mais úmida a massa, melhor. Por isso que até aquele negócio que eu falei da farinha. Se você tem uma farinha boa, depois, se vocês quiserem aprofundar em saber sobre pão, aí eu sugiro vocês verem vários vídeos também. E entender sobre farinha, qualidade de farinha. Tem um canal que chama Eu Amo Pão Caseiro, ou Amo Pão Caseiro, alguma coisa desse tipo. Eu assisti muito vídeo dele, e ele explica até tipo de farinha e tal. Então, tem farinha que aguenta mais hidratação, então é mais úmida a massa. Teoricamente, o pão fica melhor, ele fica mais leve, pelo que eu percebi, tá? Fonte, eu mesma, de uma pessoa que não é profissional no assunto, tá? Então, aqui é bom deixar o pano úmido para não perder a umidade. Você vai ver que até dentro do forno a gente coloca umidade. Então é isso. Vou tampar aqui, vou esperar meia hora. Depois de meia hora eu venho fazer a primeira dobra. Eu gosto de fazer 4 dobras. Vocês vão entender o que é isso, tá? Ao invés de sovar, a gente faz dobra. Deixo ele aqui meia hora e volto daqui meia hora para fazer a primeira dobra e mostro pra vocês. Pessoal, voltei. Tá? Meia hora depois, aí você até repara que a massa, ela deu uma crescidinha. Aí, eu gosto de molhar as mãos, tá? E molhei a espátula, que agora a gente vai fazer a primeira dobra. Que o que que é? Eu pego assim, ó, você simplesmente faz isso, ó. Puxa. Primeira dobra. Você vai dar 4 dobras. Você puxa assim pra cima. E dobra. Isso vai estimular o glúten da massa, que substitui a sova. Aqui também você puxa.
dobra. Molha a mão mais uma vez, começou a grudar. É bom até você pôr uma vasilha do seu lado com água. Molhar aqui a espátula também. Que eu gosto de passar a espátula de baixo assim. Aí você puxa. E dobra. Você pode reparar, ó, olha aqui. Isso aqui, a elasticidade da massa que vai falando do glúten dela, sabe? Gente, eu não sou muito profissional nisso não, mas é o que eu fui vendo. Então, tipo assim, quanto mais elástica e menos a massa rasga, melhor tá a elasticidade dela e o glúten dela tá bem ativado, então a massa vai ficar melhor. Visto isso, você deixa a massa aqui dobradinha e espera mais meia hora, tá? Que aí eu vou fazer a segunda dobra. Aí é só isso. Agora eu vou tampar de novo com o pano úmido, que é importante para não perder a umidade. E volto aqui daqui meia hora. Voltamos, pessoal. Tá aqui nossa massa. Olha como é que ela tá ficando bonita. Você repara que ela tá mais lisinha? Que é o glúten dela que tá ativado. Então, mais uma dobra. Já se passaram meia hora. Molhei a mão, tá? Ó, puxa e dobra. Aqui também, puxa e dobra. Puxa, dobra. Puxa e dobra. Deixa ela bem esticadinha. Isso não precisa não, tá, gente? Eu que gosto de fazer. Se você só dobrar, tá bom. Ó. E só pra você sentir, aqui, ó, deu até uma bolhazinha aqui, ó. Essa bolha aqui, o fermento tá vivo. Ó, olha como é que ela já tá mais elástica, tá vendo? Ó, ela chega a rasgar, mas bem mais elástica do que da outra vez. Aí pronto, deixa aqui mais meia hora. Tem gente que dá 2 dobras só e depois modela. Eu gosto de dar umas 3 ou 4 dobras, vamos ver. Esse pano meu tá úmido, esperar mais meia hora. Ele não dá trabalho, você pode fazer nele durante seu dia. Para ali, com 5 minutos você faz essa dobra e volta, entendeu? Então, mais meia horinha pra ele e a gente vê se a gente para nessa dobra ou continua. Mas pode seguir aí 3 a 4 dobras, tá? De meia em meia hora. Voltei de novo, gente, e olha como é que a massa tá respondendo aqui, ó, bolhazinha, bolha é sinal bom, gente. Ó, mão molhada, espátula. Vamos em mais uma dobra. Uma dobra. Duas dobras. Puxa, puxa, puxa e dobra. 4 dobras. Olha essa bolha. Quarta dobra. Vamos para a quarta dobra. Puxa, puxa, puxa e dobra. Não precisa não, mas você pode modelar. Eu gosto de modelar assim, para deixar ela bem esticadinha. Eu tenho a impressão que isso ativa mais. Mas os vídeos que eu vi, o povo não costuma fazer isso, não. Aqui, ó, você vai fazendo assim com ela, pra ela ficar bem esticadinha. Mais meia hora. Pessoal, chegamos na última série de dobras, que é a quarta. Aí, o que eu vou fazer aqui? Com a mão molhada. Mais uma. Tá ficando meio desalinhado a visão aqui pra vocês. Aí, pronto. Aí, ó. Aí, ela, sim, pronto, última dobra. E agora eu vou deixar ela... o primeiro descanso dela, né? Assim, em tempo mais longo. Vou deixar ela fora da geladeira, com o pano úmido, agora 4 horas, tá? Que aí ela vai começar a crescer. Ela vai dobrar de tamanho. E aí, depois disso, eu venho pra modelagem mesmo do pão, pra eu deixar a fermentação na geladeira, que é de um dia pro outro, tá? Gente, a fermentação é longa assim mesmo, e é isso que dá o sabor do pão. E aquela textura, assim, entendeu? Mas
assim, característica, né, de pão de longa fermentação. Então, por isso que demora. Se quiser ter aquela textura, aquele sabor, tem que deixar fermentando muito tempo mesmo. É um pão que demora aí, igual geralmente eu demoro um dia inteiro para fazer. Claro, igual eu falei, não fica, não dá tanto trabalho. O negócio é que você tem que dar tempo para ele. E mais a noite inteira, que é quando ele termina de fermentar aí na geladeira, tá? Então bora deixar descansando agora. Meu pano úmido aqui tampando. Daqui 4 horas eu volto. Gente, voltei, já tá até de noite, ó. Olha o tamanho da massa. Que linda! Viu como que cresce? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa massa daqui. Eu vou dividir ela em duas, porque igual eu falei, isso aqui, essa quantidade que eu passei pra vocês, são 2 pães. Eu gosto de fazer de uma vez 2 pães, porque, né, um trabalho só. Aí, o que você tem que fazer? Eu vou tirar aqui, ó, aqui, e vou polvilhar farinha, ó. A gente pega a farinha de trigo e joga na bancada. Pode colocar bastante pra não grudar, porque, igual vocês viram, né, a massa é uma massa bem molhadinha. Polvilha bastante. Aí você vai virar a massa aqui. Aí tá soltando, ó. Massa toda aqui. Aí agora eu vou partir ali no meio. Passar a farinha na mão. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou modelar ela pra eu colocar na geladeira. E eu coloco ela na geladeira, eu vou mostrar pra vocês como, ó. Ó, pra você modelar, você pega, vai fazendo assim com ela, ó, pegando uma beirada, colocando no meio, pegando uma beirada, colocando no meio, pegando a beirada, coloca no meio, pega essa beirada, ó, cheio de bolha, ó. Aí você vai, faz assim, e aí você tem a massa modelada, ó, ela vai ficar uma bola assim. Aí aqui assim, ó, você até junta assim, ó, pra ela ficar bem juntinha, ó. Depois dela boleada assim, ó, você vai pegar, peraí, uma vasilha, eu peguei uma vasilha, ó, com um pano de prato. O que você vai fazer? Você vai jogar farinha aqui dentro. Tá vendo? Pano de prato normal mesmo. Eu vou jogar farinha aqui dentro, polvilhar farinha aqui dentro. Viu, ó? Joguei farinha. E aí você vai pôr a massa aqui dentro. Vou arredar aqui pra vocês verem, ó. Deixa essa massa aqui. Eu polvilhei farinha pra ela não grudar, tá? Vou até jogar mais aqui no cantinho. E aí você vai pôr a massa aqui dentro com o lado que você fechou pra cima. Tá dando pra ver aí, né? Beleza? Aí você vai, passa o pano por cima. E o que você vai fazer? Você vai colocar isso aqui dentro de um saco plástico. Pode ser uma sacolinha normal, entendeu? E isso aqui vai ficar na geladeira até amanhã, tá? Vou fazer com a outra aqui pra vocês verem também. Vou fazer com essa aqui que vai ficar até mais fácil de mostrar, porque aí vai ter só ela, ó. Beiradinha, meio, beiradinha, meio, beiradinha, meio, beiradinha, meio, beiradinha, meio. Aí você vai e faz assim, ó, pra tipo ficar um formato de pão. Essa eu quero até ela mais vertical, assim, você vai entender por quê. Vertical ou horizontal, não sei, né? Depende do lado. Aí, ó. Eu quero ela assim por quê? Polvilho. Muito importante polvilhar, viu, gente? Porque senão vai grudar demais. Aí eu pego a massa, coloco aonde eu dobrei pra cima, aperto bem pra fechar. Aqui não tá fechando, você vai dar uma dobradinha assim, ó. Isso, ó. E aí, tampa. Cenoura. E vai pra geladeira
até amanhã. Vou colocar dentro do saquinho plástico também. Vou colocar no plástico aqui pra vocês verem. Ó, vou colocar numa sacola normal, gente, ó. Como tá com... Olha, ó. Sacolinha. Amarra. Agora são 8 horas da noite. 8h30, por aí. Eu vou deixar ela até amanhã de manhã. Primeira coisa que eu vou fazer é assar esse pão lá pelas 7 horas da manhã. Na hora que eu acordar, 7, 7h30, eu já ponho ele pra assar e mostro pra vocês. Bom dia, gente, ó, já comecei preparando meu forno. Eu liguei ele e aqui embaixo, ó, eu coloquei uma travessinha com água e um pano dentro. Uns 2, 3 dedos de água. E aqui eu já deixei uma forma pra eu colocar o pão. Você não entendeu? Vou colocar um pão aqui em cima e uma forma com o pão aqui do lado. Porque um eu vou deixar na forma, o outro não. Tá? Na hora que eu estiver montando eu explico pra vocês. Então aí você tem que deixar pré-aquecendo. Essa água, ela vai gerar vapor no forno. E aí esse vapor que faz a casca ficar durinha, sabe? Então é importante colocar. Tem gente que borrifa a água na hora que vai colocar o pão. Coloca o pão e depois borrifa um tanto de água e fecha. Também funciona. Mas eu não tenho borrifador, eu uso essa técnica aqui, tá? Agora vamos preparar o pão. Ó, pessoal, eu vou colocar o pão aqui, ó, nessa forminha. Então, eu unto ela com bastante azeite e farinha de trigo. Ó, colocar esse tipo de pão em forma, gente, não é o ideal, tá? Porque eu sinto que ele não expande o tanto que ele deveria expandir. Mas, por que que eu coloco? Porque ele fica mais fácil de cortar, porque eu congelo esses pães. Assim que eles ficam prontos, eu congelo eles e guardo na geladeira, no congelador, pra eu ter o pão pra comer no dia a dia. E esse aqui fica meio que no formato de pão de forma. Então, eu coloco ele na forma pelo formato, mas pra ele ficar, assim, a melhor textura dele é deixando ele livre. Aí o livre, eu coloco ele aqui, ó. Eu coloco ele nessa, não pra assar nessa tábua. Você pega essa tábua, uma tábua bem lisa, coloca bastante farinha nela, sem dó, ó. Porque esse pão, eu vou colocar ele aqui e, como tá cheio de farinha, eu vou balançando assim, ó, pra ele ir arredando até chegar lá naquela forma que já tá no forno, virada de cabeça pra baixo, que lá ele vai crescer livre. Entendeu? Agora vamos lá. Olha aqui. Tava na geladeira. Esse aqui eu vou virar na forma. E aí, vira... Você lembra que a gente colocou a parte que junta pra cima? Porque agora eu vou virar ele na forma, aí a parte lisinha vai ficar pra cima. Aqui, ó. Pera aí que eu vou ter que usar as duas mãos. Aí. Tá vendo? Não ficou o tamanho certinho, mas não tem problema. Ele vai crescer e vai encostar nas laterais. Agora é a hora do corte, gente. O corte é muito importante. Eu achava que o corte era enfeite, mas não. É muito importante você fazer o corte numa profundidade adequada para o gás carbônico do pão sair. Porque se você não faz o corte profundo do jeito que tem que ser, o pão racha, tá? Eu vou pegar a faca, eu faço com a faca. Igual eu falei, minha intenção aqui é mostrar como que faz o pão com as ferramentas que você tem em casa, tá? O ideal seria tipo uma gilete, sabe? Bem afiada. A faca tem que estar bem afiada, tá? Aí é nessa hora também, se você quiser fazer algum desenho, sabe? Bonito, dá pra fazer também. Eu não vou fazer aqui, não. Aí aqui, ó, o corte tem que ser meio assim. E na lateral, assim, ó. Aqui, ó. É bom fazer ele de uma vez só. Olha. Não sei se tá conseguindo ver, mas olha a profundidade, viu? Eu chego nas bolinhas, é mais ou menos uns 4 centímetros de profundidade. E esse aqui também, ó. Aí, ó, e se não ficou, se você fizer um corte só assim, não adianta. Aí. Ó, não, o ideal não é fazer igual eu tô fazendo, tá? Minha faca não tá muito boa. Passar várias vezes. Eu acho que é o lugar que eu tô também. Olha lá, ó. Viu como é que ele tá profundo? Importantíssimo fazer esse
corte. Agora vamos lá, que eu vou pôr no forno pra vocês verem. Gente, ó, vou ensinar pra vocês como que eu coloco, ó. Muito cuidado. Aí só você ir balançando assim, ó. Olha lá, ó. Viu? E aqui do lado eu vou colocar a forma. Ó. Eita. Coloquei a forminha. Inclusive, por isso que eu coloco na forma, gente, pra caber. Não é bom deixar o forno aberto o tanto que eu deixei, tá? Pessoal, deu 20 minutos. Olha como estão meus pães. Não sei se estão dando pra ver daí. Quando passa 20 minutos que você deixou, você tem que tirar a água. Muito cuidado essa hora, viu, galera? Ó. Rapidinho pra vocês verem que não pode ficar abrindo, ó. Aí agora eu vou deixar mais 20 minutos, 25, aí eu vou ver, tá? Até ele dourar bem, sem o vapor. Pessoal, ficou menos de 20 minutos depois que eu tirei o calor, sabe? Pra mim tá ótimo. Ó, se você quiser ele mais moreninho, você deixa mais tempo. Então, ao todo, deu 38 minutos, tá? Faltando 2 minutos, eu olhei e já vi que ele tava bom pra mim. Nossa, quase encostou no teto, ó. Eu vou tirar ele aqui agora e vou mostrar pra vocês, tá? Por isso que é muito bom observar, sempre observar. E eu coloquei a 250 graus com vapor. E na hora que eu tirei, eu diminui pra 240. Mas pode até manter os 250, tá? É bom deixar o forno bem quente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, o que eu sempre faço é o seguinte. Eu pego até a grade do fogão, porque o meu fogão são 2 grades. Eu tiro, na hora de assar eu deixo só uma. Pode ser uma grade de fogão, assim, de forno, ou até aquela trempe de cima, pra você colocar o pão. Porque é importante ele respirar por cima e por baixo, como se fosse assim, entendeu? O que é? Que tem um vazado. Coloca um pano de baixo pra não sujar e viro o pão aqui. Esse é o da forma. Olha que lindo. Peraí que eu vou virar. Aqui, ó. Solta facinho, ó. E aí, eu coloco ele aqui. Vendo? Lindo, né? Ó. Pouquinho. Deixa que você vê se não tá embatumado, ó. Viu? Ó. Olha que lindo que ficou, gente. Olha que eu vou até colocar pra tá quente. Ó. Viu o corte? Como que ele abre e é importante? Esse é o da forma. Na hora que eu partir, eu vou mostrar pra vocês a diferença por dentro da forma. É a segunda vez que eu faço com forma. E eu faço com forma, gente, primeiro que o formato pra eu picar e deixar no congelador fica melhor e cabe no meu forno. Que se fosse pra eu fazer 2 livres, não ia caber no forno. Eu, inclusive, tô pensando em comprar mais 2 formas, porque eu consigo fazer 3 pães de uma vez. Como eu deixo congelado, pra mim não faz diferença, tipo, não estraga, entendeu? E é bom que eu economizo tempo. Eu vou pegar o outro, ó, porque tá muito quente. Vendo? Olha que lindo, gente, olha. Aí que é a mesma coisa, ó, você bate assim, ó. Pouquinho, viu? Aí. Que bonito, gente, fala. Demora a ficar pronto, né, porque é um dia, mas olha que lindo, gente. Igual eu falei pra vocês, Agora, um ponto muito importante que eu tô esquecendo. Eu não posso partir esse pão agora, por isso que eu até deixo nessa grade. Eu tenho que deixar pelo menos 40 minutos. Eu gosto de deixar 1 hora. Ele aqui dando uma esfriada, porque ele não acabou de cozinhar, 100% de assar, né? Então, é importante que esse calor que tá dentro dele continue aqui dentro dele, pra terminar lá o trabalho dele, entendeu? Então, daqui 1 hora mais ou menos, pelo menos, né? Pode deixar mais, não tem problema, você não precisa picar. Pode partir, sei lá, amanhã, não tem problema nenhum. Aí, daqui 1 hora, eu vou partir ele pra vocês verem. E aqui, olha a crocância.